Deixa eu te fazer uma pergunta antes de começar. Se o seu cliente liga agora dizendo que fechou um acordo com o terceiro de sinistro, pagou, assinou, resolveu, papum. E ele está te ligando para acionar a apólice de seguro de RC para pedir o reembolso. O que você faria? Se você me responder, eu acionaria normalmente, fica que esse vídeo é para você, porque provavelmente essa cobertura já está comprometida. E a culpa não é do cliente. É de quem não prestou a informação antes. E para você que sabe que isso é um problema, que a cobertura já está comprometida, também fica aqui no vídeo. Porque eu vou trazer situações pontuais daquele corretor que domina esse assunto, que ele faz diferente antes, durante e depois do sinistro. E como isso se transforma em prova de atuação, de retenção e de autoridade no mercado. Hoje eu trouxe questões pontuais, mas que revelam uma lacuna enorme para a maioria dos corretores. E a diferença entre aquele que sabe e não sabe responder não é apenas conhecimento técnico, mas sim aquele cliente que você perde quando um sinistro acontece ou um processo que te espera por uma omissão de informação. Para quem está chegando agora, eu sou Ana Paula Galdino, advogada especialista em direito securitário. E aqui no canal, na letra da apólice, eu tento traduzir a linguagem do mundo jurídico para a operação prática do corretor. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo com uma linguagem prática e você não ficar só limitado à teoria. Corretor, se o seu cliente fechar um acordo diretamente com um terceiro prejudicado no sinistro, sem comunicar à seguradora, sem pedir autorização, ele pode estar comprometendo a sua cobertura do securitário. Quero que você entenda é que se você não explicar isso antes do sinistro acontecer, você pode estar comprometendo a própria operação da sua corretora. Então vamos por partes, certo? As condições gerais das apólices de seguro de responsabilidade civil, praticamente todas, elas estabelecem dentro das suas condições gerais que o segurado ele não pode reconhecer a responsabilidade, pagar ao terceiro prejudicado ou confessar a culpa sem comunicar à seguradora antes. E essa cláusula específica, ela existe por uma razão muito simples. Porque quando a seguradora ela assume a responsabilidade por uma apólice, ela também assume o direito de verificar, regular o próprio sinistro. Quais sejam: investigar os fatos, verificar se existe responsabilidade, contestar se necessário, negociar o valor do dano. É um direito contratual dela. Quando o segurado ele fecha um acordo por conta própria, ele retira da seguradora a única coisa que ela precisava para honrar a cobertura: o controle sobre o processo de apuração. E a seguradora vai utilizar isso não por má vontade, é porque está no contrato. Perceba que a análise não é automática. O judiciário ele irá olhar para a boa-fé das partes, para o efetivo prejuízo causado ao segurador e as circunstâncias do caso. Mas o desgaste do litígio já destrói a relação. E o corretor que não orientou isso será o primeiro a responder pela culpa. Aqui entra um ponto que muita gente não internalizou e que está gerando séria discussão no mercado. A Lei 15.040 de 2024, o Marco Legal de Seguros, ele estabeleceu expressamente o dever do segurado de adotar medidas razoáveis para evitar o agravamento dos prejuízos decorrentes do sinistro. É o chamado dever de mitigação do prejuízo. Só que aí surge uma dúvida legítima dos clientes. Se eu tenho o dever de mitigar os prejuízos à seguradora, fechar um acordo logo não seria uma forma de eu mitigar esses danos à seguradora? Não. E essa distinção, ela é fundamental. O dever de mitigação diz respeito ao dano material ou patrimonial imediato. Acionar bombeiro, conter um vazamento, fazer um reparo emergencial.
é sobre evitar que o dano físico se agrave. Fechar acordo de responsabilidade civil é uma outra coisa. Envolve reconhecimento de responsabilidade, disposição de direitos patrimoniais e decisões estratégicas, que nos seguros de RC pertencem a uma esfera de atuação da seguradora, porque é ela que detém o risco econômico do sinistro. E isso precisa ficar claro para você, porque a distinção desses dois institutos gera argumento fácil para uma negativa em sinistro. E quando já se tem uma ação judicial em trâmite e o regulador ainda ele não terminou a análise do sinistro e o juiz marcou a audiência de conciliação. O cliente me liga e informa: posso fechar acordo? O que eu faço? E essa situação é a mais perigosa, porque ela concentra a pressão máxima sobre o segurado no pior momento. Está ali sentado na frente do juiz, sendo questionado, pressionado. O que ele faz? Primeiro, assim que o corretor sabe da ação judicial, ele deve comunicar à seguradora imediatamente. Segundo, o corretor vai solicitar formalmente à seguradora um posicionamento por escrito. E terceiro, se antes da audiência a seguradora não se posicionar, o corretor ele cobra novamente a seguradora e orienta ao advogado do cliente para que ele solicite o adiamento dessa audiência. Mas o corretor, em hipótese alguma, orienta o cliente a fechar o acordo sem a anuência da seguradora. Tá, mas você deve estar pensando, mas como que eu vou dominar tudo isso sem eu ser advogado, sem travar a minha operação e saber desses fundamentos jurídicos? A resposta é: você não precisa ser advogado. Mas se você quiser todos esses modelos prontos, respostas adequadas para usar no seu dia, no dia seguinte, vem comigo no Legacy Broker. Lá eu disponibilizo todas essas informações para que você consiga utilizar de forma prática no seu dia a dia aí na corretora. Se esse vídeo foi útil para você, clica aqui no link abaixo, porque o mercado precisa de mais profissionais que dominam esse assunto.